Olá, gente, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui do Estúdio Daniel Bredão. Todo mês a gente tem uma live exclusiva para os colaboradores do Apoia-se. Então fica aqui o meu muito obrigado. A gente tem um colaborador novo, está crescendo aí, né, aos pouquinhos essa campanha. Então, muito obrigado a todas e todos que acreditam no nosso trabalho e que de forma recorrente estão lá colaborando e nos apoiando, né? A gente vai dar continuidade aqui àquela série, o processo de lives, de encontros, em que a gente está conversando sobre histórias em quadrinhos, né? Sobre o meu ponto de vista relacionado a histórias em quadrinhos, a feitura de histórias em quadrinhos, algumas reflexões sobre essa mídia que é tão importante para mim, né? E tão mal compreendida por muita gente. E a gente está numa etapa muito relevante, que é a etapa do texto, né? A etapa da produção textual, da criação das histórias, dos roteiros, da criação dos personagens. Então a gente já viu muitas coisas em relação a isso, né? Desenvolvimento de ideias, storyline, escaleta, criação de Opa, estou personagens aqui. propriamente dito. Olá, tio Marden, tudo bem? Bom dia, Agora estou com bem-vindo. a imagem e som. Tá, tô bem. Estamos lhe vendo e ouvindo bem. Eu e o tio Zé aqui. Ah, Bom dia, mano. rapaz, estou no Então, sufoco danado. Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse tema, né? A gente vai continuar vendo recursos, ferramentas que fazem a gente escrever um pouco melhor, criar histórias de uma forma um pouquinho mais interessante, né? E o assunto específico que a gente vai tratar hoje são esquemas narratológicos. Vou aqui dividir com vocês a minha tela, ver se dá certo aqui, se vocês estão vendo. Pronto, acredito que sim, né? Isso aqui é uma parte da apostila do curso de quadrinhos, né? E a narratologia, que é o estudo das narrativas, é um assunto que sempre me interessou bastante, desde que eu o conheci, obviamente, né? Sempre é uma palavra muito forte. E especificamente esse ponto de vista esquemático, assim, que diz que toda narrativa humana possui um gráfico, um esquema, uma espécie de passos, né? Que toda história possui, né? É possível que isso tenha algum exagero, é possível que isso seja passível de críticas, mas não deixa de ser muito interessante, assim, a gente se deparar com isso. Quero dizer também que esse pensamento esquemático, ele não está só na narratologia, nos estudos das narrativas, mas também está na mitologia, né? Existem correntes de estudos mitológicos que defendem que toda mitologia humana tem uma estrutura em comum, né? Então, a narratologia, inclusive, bebe muito nessa fonte, desses estudos mitológicos esquemáticos, né? E o esquema... Joseph, Oi. Joseph Campbell. O Campbell. Joseph Campbell foi um deles, exatamente, um dos principais nomes, né? Se não o principal nome aí da defesa desses esquemas narratológicos, mitológicos, na verdade, né? Exatamente. E, e isso veio, tipo, para a narratologia a partir também e aí isso também gera muita crítica dos intelectuais e tal, de adaptações desses estudos do Campbell para realidades comerciais, digamos assim, né? De produção de filmes, séries, livros, etc, né? Então é bom a gente também ter sempre um pensamento crítico perante a isso, né? Então eu não vou aqui ficar só exaltando, vou mostrar para vocês e a gente vai discutir aqui juntos. Dos esquemas narratológicos que eu vou apresentar, o que eu mais gosto é esse primeiro, que eu tratei, inclusive, na live anterior, quando eu me utilizei de uma história em quadrinhos do Ken Parker, que é um personagem italiano, para exemplificar, né? Que é esse esquema canônico da narrativa, também conhecido como esquema quinário. Vou ampliar aqui, não sei se dá para vocês verem bem, né? Que fala que toda história é sobre personagem, mas toda história trata de uma transformação. E ela tem três atos, basicamente. O seu estado inicial, que é um estado equilibrado, em que o personagem está no seu mundo comum, né? Seu personagem principal. E aí existe um plot point, né? Um ponto de virada, que ele chama aqui de complicação ou força perturbadora,
que vai tirar o personagem desse mundo comum, digamos assim, para ir para um mundo especial, para esse mundo dinâmico, né? Cheio de ações, conflitos, confusões, coisas para ele resolver. A maior parte da história se passa aqui, nesse segundo ato, normalmente, né? E para se resolver esse segundo ato, a gente chega num clímax, né? Que é um outro plot point, um outro ponto de virada, que ele chama aqui de resolução ou força equilibradora, que leva o personagem para um estado final, um novo equilíbrio, um equilíbrio transformado em relação ao equilíbrio inicial. Essa transformação não precisa ser profunda, né? Não precisa ser, por exemplo, uma morte, mas pode ser um pequeno conhecimento, uma esperteza, uma sabedoria, uma perda de alguma coisa. Ele não é o mesmo personagem do início, né? Então, esse esqueminha aqui, ele é fácil da gente conseguir visualizá-lo tanto em histórias pequenas, como algumas tirinhas, como em histórias muito longas, né? Graphic novels que o tio Zé tanto está lendo ultimamente aí. Ou livros, romances, filmes, séries, né? Então, é muito interessante esse esquema porque, de fato, ele é fácil de ser encaixado em muitas histórias, né? No meu romance tem muito isso aí, cara. Pois é, tio, você deve ter estudado, né, essas coisas para escrever, eu imagino. Fale um pouquinho, se for possível. Não, é intuitivo, na verdade, né? Isso aí, essa ideia é intuitiva, ela É existe. intuitiva, né? Em tudo quanto é personagem, você tem essas três fases aí, bem claras, né? Exatamente. Eu tive um professor de mitologia que também dizia isso, assim, né? Não, as mitologias, as histórias, as narrativas, a grande maioria, né, da história da humanidade não passaram por esse estudo antes, né? Esse estudo ele é posterior à produção dessas histórias. Então, como é que elas foram feitas com esse esquema em comum, né? Que coincidência é essa? Simplesmente porque nós sempre estamos contando histórias sobre a nossa vida. E a nossa vida tem coisas em comum, né? A minha, a sua, tio Marder, do tio Zé. E as coisas mais básicas em comum que a nossa vida tem são esses três atos, né? Isso tudo eu estou falando de acordo com o professor Carlos Velázquez, um mexicano aqui, especialista em mitologia. E ele diz o seguinte: a primeira fase da vida de todo mundo, né? Ele numa sala de aula até ele fala, ele brinca, né? Diz assim: quem nasceu levanta o braço. Aí todo mundo levanta, né? Então, se você levantou o braço, você teve 9 meses na barriga de alguém. Ali é o seu primeiro ato. Ali era o seu mundo comum. Ali é onde você estava no paraíso. Você tinha alimento, você tinha pouco esforço, né? Poucos problemas a serem resolvidos. Você estava ali se formando, formando suas memórias sensoriais, mas você estava muito bem aquecido, muito bem cuidado. E aí, de repente, veja esse termo, como isso é comum de várias mitologias, de repente você é expulso do paraíso, 9 meses depois, né? Você nasce. Você sai desse primeiro ato. O primeiro plot point é essa expulsão traumática que você tem que aprender a respirar, você chora, você deve sentir muita dor ali no pulmão, né? É, é traumático ali aquele momento. E aí você entra no segundo ato da sua história, que é a vida propriamente dita, né? Onde você vai ter que aprender muita coisa, você vai entrar em muitos conflitos, vai ter que pagar muitas contas, muitos boletos, superar muitos problemas, né? E o tempo todo desse segundo ato, você vai estar buscando em algum lugar no seu consciente ou no seu inconsciente um retorno a esse paraíso em que você foi expulso. Dependendo da sua crença, esse retorno pode ser só pós-morte, né? Ah, eu estou aqui na vida para garantir o meu lugar no paraíso depois que eu morrer, né? Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, eles sonham com um paraíso aqui na Terra, aqui em vida, né? Seja uma estabilidade financeira, seja uma casa de praia, seja um casamento, seja um filho, seja o que for aí esse elixir buscado para tentar alcançar novamente esse paraíso, essa sensação de paraíso, né? Que seria esse terceiro ato. Então a nossa vida, ela pode muito facilmente ser entendida como um esquema em três atos, né? É, e todas as histórias que nós contamos, de uma forma ou de outra, retrata esses três atos. Por isso que, de forma muito intuitiva, quando a gente conta uma história,
a gente conta em três atos. E aí, tio, não sei se vocês viram ou estavam na live anterior, mas a gente intuitivamente até sabe e sente quando a gente tem uma história para contar. Você não precisa estudar nada para isso. O melhor exemplo disso é se tudo que você planejou para o seu dia de hoje, tio Marley, acontecer a contento, acontecer exatamente como você planejou, no final do dia, quando alguém perguntar como é que foi seu dia, dificilmente você vai ter uma história para contar. Você vai dizer, foi tudo bem, foi tudo nos conformes, né? Você vai ter uma história para contar quando esse mundo comum planejado para o seu dia for quebrado. Quando o imponderável acontecer e te levar para aquilo que a gente chama de mundo especial, né? Da confusão, de ter que resolver um problema, aquilo que o tio Zé chama de cachimblema, né? Quando tem cachimblema no dia, por mais que seja sofrido, por mais que seja chato, por mais que seja, meu Deus, que saco, no final do dia ele tem uma história para contar. O que é que aconteceu no seu dia? Como é que foi o seu dia? Aí você não vai acreditar. Na hora do almoço faltou o gás, faltou não sei o quê, enfim. É, e aí tem uma história para contar, né? Então a gente sente quando a gente tem ou não tem uma história para escrever sobre um personagem ou não, né? A gente percebe isso de maneira muito intuitiva mesmo, né? E só para terminar esse esquema de três atos também, baseado em aulas que eu assisti do Velázquez, assim, isso que a gente falou de uma vida, ele pode também você pode resumir a um dia, por exemplo, né? Porque você está dormindo ali, você está no paraíso e você é acordado, pode ser pelo alarme, pode ser pelo que for. Você entra no segundo ato, que é enfrentar o dia, com a esperança de chegar no final e voltar a um paraíso, né? Voltar a um estado de equilíbrio novamente. Segundo ele, isso também pode ser pensado em um ano, né, com as quatro estações do ano. Segundo ele, isso pode ser pensado em um mês. Então, esse recorte sempre é possível a gente achar, ou quase sempre é possível a gente achar esses três atos. Qualquer faixa temporal você pode adaptar aí. Exatamente, tio, né? Do nascer do sol, né? Inclusive, várias mitologias usam sol, lua como símbolos dessas passagens, né? Porque há uma tendência natural de olhar para dentro, olhar para si, mas também de olhar para a natureza. O que é que se repete na natureza, né? O que é que muda na natureza no decorrer desse tempo, né? No tempo da história. Em termos de gráficos emocionais, assim, né? Digamos assim, de segurar o leitor na sua história, a tendência é que a história comece calma, né? E que vá crescendo de emoção até chegar no clímax. Então, na passagem do primeiro plot point para o mundo especial, o mundo dinâmico, quando você resolve o problema no clímax, a tendência depois é haver uma queda emocional, né? Uma queda de as coisas se acalmarem novamente e chegarem de novo naquele patamar de calma, né? De equilíbrio. O Sid Field, que é um outro autor que escreveu um livro chamado Manual do Roteiro, esse bem comercial, assim, bem para cinema de Hollywood mesmo, ele usa muito esse esquema canônico, né? Veja bem que ele tem os três atos, ele só chama de ato um, ato 2, ato 3, né? E pontos de virada um e 2, mas claramente no livro dele, o ato um é o mundo comum, né? O ato 2 é o mundo especial dos conflitos e ações, e o ato 3 é o novo equilíbrio, né? A resolução. Aqui tem um gráficozinho também do livro dele, ó, apresentação, conflitos e resolução. São três termos assim que a gente pode entender bem nesses três atos. Alguém ia falar alguma coisa? Ei, Daniel, só uma coisa assim, é interessante essa estrutura, né? Mas, por exemplo, tem livro, ou texto, ou até histórias, que não tem uma resolução, né? Às vezes de propósito e às vezes não, né? Às vezes de propósito, quando o autor quer fazer isso e depois fazer a continuação no outro volume ou no outro livro, né? E às vezes Assim, não, às vezes a história, né? Não, isso é um esquema geral, mas pode ser no que esquema geral, tem não é. furos, né? É um esquema Tem, comercial, né? aí, Perceba que, assim, tem. estou falando de esquema comercial, essa interpretação do Sid Field, tá? A origem não é comercial. Tipo, o trabalho
Joseph Campbell, pelo menos até ele ser capturado pelo George Lucas, vocês sabem disso, né? Que o Star Wars foi feito Sim, a partir de conversas do George Lucas com Joseph Campbell, mas até ali, pelo menos, o Joseph Campbell não tinha nenhum compromisso comercial, assim, com Hollywood, com nada disso, né? Mas depois isso foi, como muita coisa no capitalismo, né? Capturado para facilitar, digamos assim, a vida dos roteiristas e criar formulazinhas próximas de um sucesso garantido. Claro que isso é tudo Pois balela, né? é. Não existe. Se você ler os livros mais vendidos, best-sellers, os livros que vendem muito mesmo, como Ken Follett, o sim, Cornwell, aqueles caras que são. A gente usa, eu e você consumimos. As histórias sim. deles têm esse desenho, Tem, começo, tem. meio e fim. Tudo Tem, tem todos eles têm. um Agora, epílogo. eu estava falando mais porque esses caras são tão inteligentes e geniais. Por exemplo, você falou Ken Follett, né? Ou aquele primeiro que ele fez, Idade da Pedra, como é o nome? Esqueci. Depois ele fez algumas continuações, você lembra? O Lembro, primeiro, lembro. eu esqueci o nome do primeirão mesmo, que é genial. Só que ele fez uns dois, três depois, né? Então, assim, nesse sentido que eu estou falando, que tem a resolução, mas como esse pessoal é muito genial, ele já deixa uma brechinha no Deixa uma tempo, no brechinha para o outro. espaço-tempo, Isso. para continuar, né? Para fazer outras obras, né? Como se fosse continuação daquela, né? Ah, É nisso um eu negócio recebi assim aqui, ó. fantástico, cara. A resolução, às vezes, tio, não é de tudo, né? Ó, Recebi a boneca aqui, Daniel. ai, que A sua legal, obra. tio. Como tá linda a capa. Ah, isso aí é Recebi a mais, deixa eu ver. boneca. Recebi Tá hoje muito a Ah, legal. ilustração do Daniel bacana. aqui, ó. Muito Tá tudo aqui legal. dentro. É, Vou ler a boneca hoje. Que massa. bacana. Então, Eu tio não Zé, tenho você tem tempo para razão, nada, assim, vou às ter que vezes não ler. tem uma resolução clara. Às vezes, inclusive, vou até acrescentar, a ordem não é exatamente essa, tá? Às vezes a história já começa com o mundo especial, depois é que você vai entender o que. Porque a ordem não precisa ser cronológica, né? Da contação da história. Tem um filme que é Pulp Fiction, um filme famoso, né? Dos anos Ah, 90 sim, sim. a ordem dos fatos ali não é começo, meio e fim especificamente, né? O, o Tarantino, ele quebra claramente essa ordem, mas não quer dizer que não tem os três atos, né? Não quer dizer que não tem Sim. essas três etapas. E cada ato, inclusive, segundo o Sid Field, pode ter os três atos, né? Então, ao invés de você ter uma divisão em três partes, você pode ter uma divisão em nove partes, né? Da sua história. Cada ato é uma micro-história, né? é, do seu livro. E a resolução, só para falar mais uma coisa que eu tinha pensado e me fugiu, mas voltou agora, tio Zé, é que às vezes a resolução não é de tudo, não é definitiva, realmente. Realmente tem coisas que deixam em aberto, tem coisas que você. É o famoso final aberto, né? Que deixa para o leitor concluir. Talvez um dos mais famosos seja um Dom Casmurro, né? Se Capitu traiu ou não traiu e tal. É, Aquela é clássica, né? Clássica. Porque a intenção é essa, é você também oferecer a resolução para o leitor, né? Mas será que isso não é uma resolução? Talvez seja, né? Diferente Sim. do óbvio, assim, diferente daquela que já é entregue, mastigadinha, mas você dá indícios ali para o leitor chegar à sua conclusão também, né? Eu acho interessante pensar dessa forma. Bem, o autor que eu acho que mais bebeu na fonte do Joseph Campbell, né? Dos livros dele, Heróis de Mil Faces, etc., né? Inclusive em algumas teorias do Carl Jung, eu não vou entrar nessa seara porque é muito complicada para mim. Foi esse cara, o Christopher Vogler, que ele propôs num livro dele, né? A famosa Jornada do Herói. Na verdade, é o trabalho do Joseph Campbell mastigadinho, certo? Com gráfico, com divisão em atos e tudo mais, né? Então, ele de novo propõe uma história em três atos, certo? Ato um, ato 2 e ato 3. O ato 2, por ser mais longo, ele chega a subdividir em ato 2A e ato 2B, porque ele faz um círculo, né? A história, para ele, as histórias são um círculo. Então, no ato 2A, tem a descida, né? Para a parte mais baixa do círculo.
E o ato 2B tem a subida, né? A ressurreição do personagem, quando ele vai renascer ali de tudo que ele passou de perrengue no mundo especial. Então, veja bem como tem a ver com o que a gente viu antes. A história começa bem aqui, onde tem escrito mundo comum, né? Então, esse seria o primeiro ato, o ato do mundo comum. Travessia do primeiro limiar seria o primeiro plot point, o ponto de virada, levando para o ato 2, o ato do mundo especial, dos conflitos e das ações. O caminho de volta é o segundo plot point, o segundo ponto de virada, levando para o ato 3 de um novo equilíbrio. Então, dá para a gente pegar o que a gente viu antes e interpretar, encaixar direitinho aqui. O que ele faz é, em cada ato, ele propõe alguns passos. E Muito legal aí, isso aqui, cara. Esse esquema está interessantíssimo. A você gente vê conhecia, isso em tudo tio? quanto é romance, cara. Muito legal isso aqui. Pois é. E assim, tem muitas histórias que dá para encaixar com todos esses passos. Algumas não, alguns desses passos não existem ou foram juntados, né? Dois desses passos juntados e tal. Então, ele não é um esquema tão rígido, tá? Mas veja bem, assim, normalmente quando você, ou qualquer personagem, tá lá no seu mundo comum, no seu dia a dia, no seu equilíbrio, né? E acontece alguma coisa para tirar ele dali, essa alguma coisa, essa energia, esse impulso, esse convite, a gente chama de chamado à aventura. E de imediato, a reação de quem está no mundo comum é recusar esse chamado. Não, me deixa aqui, me deixa quieto, eu não vou não, entendeu? Tenho medo, sei lá, me esquece, né? Só que se ele não fosse, essa recusa ao chamado vencer, não temos história, acabou aí, né? Não vamos ter história. Então, alguma coisa ou alguém tem que puxar esse personagem para o Acontece mundo algum especial. fenômeno, algum elemento qualquer que ele acaba indo. Exatamente, um empurrão qualquer, né? Muitas vezes esse empurrão é um personagem que só serve para isso, o famoso mentor. Eu citei aqui Star Wars, né? Eu acho que o Obi-Wan Kenobi, ele só serve para isso. No primeiro filme, assim, para dizer para o Luke Skywalker, não, vai, né? Confia em mim, a garantia sou eu. Então esse encontro com o mentor, né? Ele é um passo simbólico, não precisa ser um personagem específico, mas é aquele empurrão que ele precisa para atravessar o primeiro limiar. E em muitos casos, esse primeiro limiar é de fato um obstáculo. Às vezes é um portal, às vezes é um rio que ele precisa atravessar, uma ponte que ele precisa passar, né? Para entrar nesse mundo especial, que é um mundo completamente desconhecido para ele. Por isso que ele começa com testes, aliados e conhecendo já alguns inimigos, né? Então ele começa se treinando, vendo quais são os seus limites, onde é que ele pode chegar, onde é que ele não pode e tal. A partir do caminhar da história, assim, o ápice emocional vai crescendo, né? Que é a aproximação da caverna oculta, por exemplo, em histórias clássicas de cavaleiros que vão enfrentar um dragão, né? Eles passam quase sempre por uma ponte assim de madeira em direção a uma caverna onde está o dragão, né? Essa é a aproximação da caverna oculta, né? Onde a trilha sonora vai crescendo de emoção e você vai se segurando na cadeira, porque em breve, muito em breve, você sabe que vai ter o grande conflito, que é o que ele chama de provação suprema, né? Essa provação suprema tem uma grande motivação, que é uma recompensa qualquer, né? Assim, ele está lutando contra esse dragão por quê, né? O que é que ele vai ganhar com isso no final? E a partir do momento que ele consegue essa recompensa, ele começa o caminho de volta, né? Começa a se sentir renascido e ele pode de fato retornar, seja para sua vila, seja para sua casa, seja um caminho interno, retornar com que o Christopher Vogler chama de elixir, né? Qual é o grande ganho? Qual foi a grande sabedoria? Qual foi o grande prêmio? Né? Tem um filme famoso do Indiana Jones que ele queria o cálice sagrado, né? Então o elixir era o cálice sagrado, por exemplo, né? Então o elixir pode de fato ser um objeto, mas pode ser apenas uma sabedoria, um conhecimento a mais, né?
uma O sabedoria a seu mais, mas pode ser comentário coisa, abriu um também psicólogo já li, por né, que pode versos ser algo infinito. negativo também, apesar desse nome, né? Você pode perder alguém, né? Você pode perder Sim, dinheiro, você pode perder status, né? Você vai se transformar na sua história, mas nem sempre para melhor. Existem muitas histórias cujo final não é feliz, né? Isso não quer dizer que não esteja dentro desse esquema, tá? Aqui eu tenho um textinho que vai. Se vocês quiserem, eu até passo essa apostila para vocês, né? Textinho que vai detalhando um pouco mais cada um desses passos, de cada um dos atos, né? Dos 3 Eu atos. quero, eu quero. Eu eu mando para quero você, também. tio. E aí, Mande, mande. como isso aqui era usado para histórias em quadrinhos, né? Eu ainda adaptei como exemplos, assim, esses 12 passos, a origem do Superman Legal. e a origem do Capitão América. Porque, enfim, a galera Bacana. mais nerd iria se interessar, quem é fã da DC pelo Superman, quem é fã da Marvel pelo Capitão América. E Sim. essas origens, essas histórias, elas são facinhas de serem encaixadas nesses 12 atos, porque foram feitas normalmente pensando nessa estrutura mesmo, né? Essas histórias que eu digo mais comerciais, essas histórias mais blockbusters e tal, né? Pensadas nessa estrutura. Até aqui alguma dúvida, alguma observação antes da gente ir para a parte final? Não, está muito bom, Daniel. Perfeito. Pode ir, pode seguir Beleza, a aí. gente tem então, sabe que é uma história de personagem, sabe que tem transformação, sabe que tem passos e atos a serem cumpridos, né? E aí tem umas coisas interessantes sobre o cenário, né? Onde se passa essa história. A narratologia, ela trabalha com cenário, trabalha com tempo, né? Ela é uma área de estudo muito interessante. Eu me utilizei no meu TCC de formatura da comunicação social, analisei uma obra sob o ponto de vista narratológico, né? E aí diz que o cenário ele pode ser real ou fictício, né? Ficcional. De qualquer forma, a partir do momento que você cria um cenário ficcional, você tem que criar uma lógica, né? É o que alguns estudiosos chamam de mundo possível, né? E aí você tem que ser fiel a essa lógica até o final. Vamos supor que você crie um cenário que haja uma quebra das leis da física e naquele planeta específico, sei lá, a força da gravidade não atue como na Terra, né? No planeta Terra. Você tem que estar sempre atento para não cair na tentação de fazer alguma coisa caindo no chão igual aqui, né? Senão você vai tornar a sua história incoerente, né? Então, coerência é um ponto assim crucial para a criação de cenários. E no caso de optar por cenários reais, aí a pesquisa é o ponto crucial, né? Você pesquisar e conhecer o cenário real, de fato, porque sei lá, eu moro aqui em Fortaleza, né? E aí eu vou contar a história sobre Fortaleza. Aí eu disse, não, eu conheço tudo da cidade, começo a escrever. De repente eu falo uma besteira de um bairro específico aqui e vai ter um leitor que vai conhecer isso. Eu vou ter que falar com a Ana ali, um minutinho só, peraí. Tranquilo. E vai reclamar comigo, entendeu? Então é bom que eu tenha uma pesquisa bem feita para poder ambientar a minha história dentro do cenário ideal, né? E também podemos manipular um pouco o tempo, né? O tempo da nossa narrativa. O tempo da nossa narrativa, ela é sempre dúbio, tio. Existe o tempo da história que você propõe, tipo assim, você pode contar uma história que se passe em 100 anos, mas ela será Sim. lida em 2 horas. Esses dois tempos diferentes, né? O escritor, ele pensa um pouco sobre isso, assim, ele reflete um pouco sobre isso, né? É, o tempo da leitura, que isso significa a narrativa, né, a storytelling ali, o quão fluida é essa leitura, e o tempo da sua trama, né? Quanto tempo leva sei lá, do personagem ir do ponto A ao ponto B, né, do início ao fim da sua história, qual o recorte temporal. E por fim, você pode escolher modos narrativos diferentes. Vai ter um narrador onisciente ou não, né? Se a história vai ser narrada sob o ponto de vista de um personagem específico, né? É, escolha sobre as falas dos personagens, se a fala vai ser direta ou indireta, né? É, tudo isso são escolhas que você vai fazer que envolvem, na minha opinião, certo? Decisões estilísticas do teu texto, assim.
e que também, uma vez que você escolha, o ideal é que você seja coerente. Daniel, só uma coisa na prática aqui, a questão do discurso direto e discurso indireto, né? Eu Uhum. andei perdendo um bocado de aula, agora fiquei um mês longo viajando, perdi um bocado de coisa. Mas, assim, e isso já pode ser caracterizado facilmente na forma do balão. Tem um termo, balonismo, né, que chama. Ali já é um discurso indireto ou direto no próprio balão, já dá para saber ou não. Dá para saber sim, né? Quando o balão é de fala, ele é um discurso direto, né? O personagem falando de Sim, fato ali, né? Quando você é tem o um balão normal. recordatório, por exemplo, que é um narrador que está falando, Sim, ou que é um personagem que não está na cena, né? E você tem a sim. possibilidade de criar discursos indiretos, né? A partir disso. Então, visualmente, também há uma distinção ali entre essas escolhas. Então, dificilmente em um balão de fala, pelo menos eu nunca vi, seria muito incoerente, é, um balão de fala mesmo, como você está vendo aqui nesses desenhos, né? Sim, aí é Ao direto, invés né? de ser a fala Isso direta, ser um narrador dizendo, então, a Liz disse. Não, não faz sentido, não. não faria sentido, né? Não faz sentido, não. Né? Aí tem aqueles quadradinhos, né, Daniel? Porque eu não sei os termos técnicos, né? Os Por quadradinhos é o que eu exemplo, chamei de recordatório, são as caixas de texto, né? as Essas caixas de caixas de texto. texto é onde normalmente o narrador está colocado. E ali Sim, é onde gera a possibilidade do discurso indireto, isso direto, é isso mesmo. Ok, entendeu? tranquilo. Pode ir, pode ir. Então, o quadrinho ele tem essa característica visual que, por exemplo, a literatura não tem, né? Que Sim. já no formato do balão ou do recordatório, da caixa de texto, você já espera ali um É, tipo de na texto. literatura, Daniel, tem a forma mais simples, né? Que é tudo quanto o escritor usa, que é o travessão, né? O travessão é Menos discurso o direto. Saramago, né? Menos o Saramago e o Walter Ugumãe. Walter Ugumãe é discípulo de Saramago. Você lê um livro dele, também Não não tem sabia. travessão, Eu não. nunca li um É, livro dele. eu li agora recentemente uns 4 livros do Walter Ugumãe, que a Rosaninha me pediu, né, minha filha, e eu levei lá para a Espanha, mas antes de entregar, eu li o livro tudinho que ela pediu, do Aham. Walter Ugumãe, e ele tem a mesma característica do Saramago. Mas, assim, Ó, que da mesma curioso. forma, E é Daniel, fluido eles também, são tio? é fluido, é tão genial, esses caras são tão bons na escrita que isso não faz falta, você acredita? Não faz falta, pai. Você entende perfeitamente o livro, sabe o texto, como Saramago, né? É um negócio genial. Agora, realmente, em termos estruturais normais, né, de literatura, é o travessão, né? Travessão é que Sim, o identifica travessão é discurso direto, universal, né? né? Mais fácil, né? Mas é isso. Demais, demais, Beleza. demais. Então, eu vou fechar esse capítulo aqui com essa frase do Will Eisner, né? Tem que ter o Will Eisner nas minhas aulas, gosto demais do Will Beleza. Eisner, né? Em que ele diz o seguinte: toda história possui uma estrutura. Uma história tem um início, um fim e vários elementos distribuídos no seu transcorrer, que põe tudo unido. Qualquer que seja a mídia, literatura, filmes ou quadrinhos, o esqueleto é o mesmo. O estilo e a maneira de contar podem ser influenciados pelo meio, mas a história persiste. Então, o Will Eisner, ele era adepto, né, de um esquema também, aliás, de uma narratologia esquemática, né? Ele também era adepto dessa ideia de que existia um esqueleto, existe um esqueleto que, que estrutura toda e qualquer história narrativa humana, né? Então, assim, alguns alguns teóricos criticam bastante isso, dizendo que é possível você contar a história sem se preocupar com nada disso, e a sua história não ter necessariamente que levar o personagem para um mundo especial, pode ser uma história só contemplativa, coisas desse tipo, né? Ok. E aí eu fico me perguntando se, no caso, eles têm razão, existem histórias tipicamente contemplativas, em que basicamente nada acontece, a não ser personagem caminhando. Por exemplo, tem uma história em quadrinhos que eu não tenho aqui, que é um personagem caminhando por Tóquio, né? Simplesmente isso, parando, olhando a paisagem e tal. Bem legal, inclusive, bem gostoso de ler, mas não me parece ser uma trama, né? E aí vem a minha questão sobre essa crítica, que é, tá.
história, então, contar uma história, né, é algo maior, mais amplo do que uma narrativa, provavelmente, né? Então, na hora que você vai narrar algo, aí a narrativa possui características específicas, né? E que elas sim se encaixam nesses esquemas narratológicos, nesses esquemas mitológicos que foram mostrados aqui. Entenderam? Então, talvez, quando a gente pensa em histórias, né? Eu falei, citei até o Tio Marley dizendo que se o dia dele ocorrer tudo como planejado, no final ele não tem uma história para contar, talvez ele tenha, talvez ele só diga, só repita que tudo deu certo, o que é que deu certo, o que é que ele fez para dar certo. E aí quem escuta pode achar aquilo interessante ou não, né? Ué, mas nada deu errado, por que que ele está me contando tão detalhadamente isso? Já esperava que fosse assim, coisas desse tipo. Mas é uma história, ele está contando uma história. E essa história não necessariamente se encaixa em nenhum esquema desses, né? Então, talvez, somente talvez, já que aqui é um espaço em que eu não estou necessariamente dando aula, mas colocando uma opinião minha, né? Haja essa diferença de um tipo específico de história que nós chamamos de narrativas, né? E aí as narrativas, sim, elas são mais fáceis de serem enquadradas nesses esquemas. Entenderam? Tem o Daniel, exemplo lá da Fernanda Torres, Fernanda Torres. sim. A Fernanda Ah, Torres, os você leu o livros livro dela, dela, mas do fim? eu estou lendo, muito Tá lendo, é bom. muito bom, né, cara? É muito legal, né, mano? Você se diverte, né, não, mano? Você se Divirto, diverte, porque cara. É são muito tiradas divertido, muito legais, cara, muito e inteligente, muito legal, cara. muito. E não tem muito desse desenho de começo, meio e Não, não fim. tem não. Ela vai É, e bota para quebrar mesmo é, nas relações é humanas, né? diferente, né? Porque ela narra, né, mas sobre a visão, aquele período histórico, sobre a visão de cada um daqueles amigos, né? Que É, eram, sei lá, uns 6 amigos, 5 amigos, né? Então, o livro é dividido na vida de cada um, né? cada um. Inclusive na morte, né? Inclusive na morte, né? A morte é que é jogo. Por isso que o nome do livro é Fim, né? É muito bom esse livro. Daniel, deixa eu fazer uma E não tem, provocação e não final tem aqui. muito desse, não tem muito Não, desse nesse esquema desenho não. de Desenho. começo, É um meio e fim, engessado, não. né? Uhum. Pois é. Por isso que eu falei lá no começo, né? Assim, não, apesar de eu achar interessante, eu não defendo a ideia de que é para ser algo engessado, assim, né? É possível a gente quebrar isso, é possível a gente tentar outras formas de contar histórias. Mas diga, tio Zé, você ia... Aí é que é interessante, que eu acho um negócio assim genial, ainda não entrei nessa, mas eu vou entrar. Enquanto a vida, há esperança de a gente fazer as coisas, né? A questão do quadrinho, da narrativa no quadrinho. Eu enxergo, por exemplo, falo, raciocinando pelo absurdo, pelo negócio. Pode ter um livro de quadrinho, ou uma revista de quadrinho, uma história de quadrinho, pequeno, 2, 3 páginas, não interessa, que não tem uma palavra, em nenhuma língua. Uma Sim, palavra escrita, não é? a que eu Pode usei ter uma na história live anterior, essa completa. aqui, ó. Ah, é Uhum. porque eu não participei da live, eu Aqui, ó. estava viajando. Pronto. Olha que coisa genial, porque isso aí é uma narrativa, né? É uma Sim, narrativa, não deixa- é sim. uma narrativa. Só que não usa uma palavra sequer de qualquer língua do mundo. E você A gente chama de consegue história fazer a muda, narrativa. né? A gente chama de história Pronto. muda. Apesar de ter sons, né? Tem as onomatopeias, nós chamamos de história Sim, muda. esse. Aí o que é que Onomatopeia. tecnicamente a gente fala? Toda história em quadrinhos tem um texto por trás, né? O texto é o roteiro. Então, o texto numa história em quadrinhos não é necessariamente o balão, não é necessariamente a fala, não é necessariamente o Sim. texto explícito lá. Mas a partir do momento que o Berardi é o roteirista dessa história, né? Escreveu que nessa página aqui, né, no quadro um tinha o personagem com o seu rifle em pé, Caçador. olhando para, no quadro 2, né, um animal, em que aqui ele tem um close, aqui você vê um animal caminhando, aqui ele corre para o cavalo dele para Corre. poder perseguir o animal e tal. Esse é o texto, essa definição do que vai acontecer em cada quadro, quantos quadros vão ter naquela página, o que é que vai ter desenhado em cada quadro, é o texto, né? Que está por trás do que a gente está vendo aqui. E quando isso é feito, pintado, impresso, sem textos explícitos, né? Significa que a gente tem uma história muda e que a leitura tem que ser uma leitura de imagens, né? As pessoas precisam se alfabetizar imageticamente para entender essa história. Isso.
E é uma história Mas eu linda acho essa genial, daqui, eu né? É uma acho isso história aí sobre genial. sobrevivência, sobre o ciclo da vida, é uma história muito sensível, né? E que é toda muda. Tem vários casos desses, né? Em histórias em quadrinhos, mas é muito parecido com o cinema mudo também, né? Sim, é, Que, que não tem falas e você vai ali a partir da atuação, das expressões, das pantomimas, você vai é, entendendo o que é que está acontecendo, né? eu acho genial isso aí. Um negócio muito É bacana, um grande genial. desafio, né? Porque você abre mão de um recurso narrativo importante, né? E torce para que as pessoas entendam o que você Mensagem, está né? apresentando ali É sem as genial, isso aí eu palavras. acho genial. Porque não deve ser fácil, né, cara? Deve Não, ser uma coisa muito difícil. Quer dizer, né, você colocando os diálogos e tal, e como você falou, alguém falando por trás, explica, é uma coisa. Agora você não tem nada disso e a pessoa entender a história do começo ao fim, a narrativa que está ali por trás, eu acho isso genial, cara. É muito bacana, muito e legal. assim, e é fato também a gente entender que nem todo mundo sabe ler imagens, né? Sim. Nem todo mundo para prestar atenção de fato nas imagens, observar, contemplar e tal, da maneira adequada. Isso é um fato, assim, que é lamentável, porque isso É, passa, na minha e- opinião, um pouco sobre a educação formal, né? Na nossa educação formal, a gente não é estimulado a é como. aprender a ler imagens. Inclusive, quando tem histórias em quadrinhos em livros de português, por exemplo, as análises, as conversas dos professores, as provas, as atividades são sempre relacionadas ao texto daquela tirinha, Sim, nunca relacionada à entendi. imagem daquela tirinha, né? Isso, para mim, tira 50% das possibilidades de trabalho daquele material, entendeu? Trabalho É, educacional, é educativo. porque, na verdade, é um erro, né? É uma falta de conhecimento do professor, de quem está passando aquela atividade para o aluno. Porque senão, Isso, na HQ, ele está ficando só com H, né? Só com a isso, história. E não está vendo o quadrinho, que é tão importante quanto, né? Importante é a junção das duas coisas, né? Mas não pode ser ver exato. só uma coisa nem ver outra. Por isso que toda vida que eu comento um livro lá no meu blog, né? Não sei se estou com livro de HQ, que eu gosto demais de graphic novel, eu sempre digo isso. Aqui são pelo menos dois livros num só. Então não é para ficar só um, não é verdade? Porque É né? É verdade. mais de dois livros num só. Então, eu sempre comento isso nos meus livros lá. É E eu isso. acompanho, é verdade, tio. Por isso que eu fiz em 2000, fiz não, participei em 2019 de um curso chamado Quadrinhos em Sala de Aula, né? Que o foco eram os professores, que era preparar professores a aprender a ler em quadrinhos, né, de maneira adequada e a utilizarem dessa linguagem em sala de aula de uma maneira também mais completa, né? É Isso importante, torna muito sim. mais rica a experiência dos alunos quando eles não ficam ali restritos ao que está escrito dentro do balão. E é isso, é importante a gente, né, ser alfabetizado com imagens também, porque a gente é bombardeado com imagens todos os dias na nossa vida aí, ainda mais pós redes sociais, né? Então tem muita galera aí que, sei lá, por não saber ler imagens, acha que a Terra é plana, por exemplo. Pois é. Até isso, né? Realmente. Até isso. É, Então, até Isso é isso. Olha, importante. mas uma coisa muito básica, como ler um mapa, né? Perceber onde é que você tá, para onde você tem que ir. Eu já me Sim, deparei com muitas pessoas que não conseguem se localizar vendo um mapa. E pode ser um mapa no celular, não estou falando de mapa tradicional. sim. E aí é lamentável, assim, porque você vê que ela não teve oportunidade de treinar essa capacidade de interpretar imagens, né? É isso. Aí, quadrinhos, quem for ler quadrinho e não tiver esse preparo também vai perder muita coisa da história, né? Tá É certo? isso. Então, gente, por hoje é só. Era isso que eu tinha tá bom. para dividir com vocês hoje, né? A gente encerrou aqui essa parte da narratologia. Como prometido, eu vou passar para vocês esse capítulo, né, via Isso, faço WhatsApp. mesmo. Espero que vocês gostem aí dessa leitura. E foi um prazer revê-los. Estava com saudade desse encontro, Pois estava com é. saudade de vocês dois. Valeu, Daniel. Fiquei muito Muito feliz, tio, bom, Daniel. em ver o livro concretizado aí na sua mão. É, Pois muito é. legal.
Não vejo a hora de ele sair da gráfica, né? Pois é, vamos lá, vamos na batalha aqui, é muita coisa ainda. E tá muito bonita a capa, muito bonita. Tá joia. Um abraço, Valeu, Daniel. meu. Valeu, Valeu, Daniel. gente. Um Até mais. abraço. Vamos Tudo de almoçar. bom. Tchau, Valeu mais tchau. não. Um abraço. Valeu. Tchau, Zé.